E aí? Sistema imune da gente comete pecado? Ainda mais um pecado original? E se acontecer isso? O que será que acontece depois? Será que dá ruim? E aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? O lance aqui é o seguinte, o que a gente tentou trazer para vocês agora nesse conteúdo é um acesso que pouca gente tem. Então é um conteúdo que ele está disponível por aí, mas ele tem barreiras. Por exemplo, é um conteúdo em inglês, que pouca gente tem acesso, é um conteúdo técnico, que pouca gente entende, e é um conteúdo que ele está preso por pagamento de instituições de pesquisa para poder ter acesso. Então existem pelo menos 3 barreiras nesse conhecimento que impedem ele de chegar em todo mundo. Então nossa proposta com esse tipo de vídeo é trazer esse conhecimento à tona para que todo mundo tenha acesso. Uma maneira, a gente vai tentar ser didático pelo menos, de uma maneira didática para dissipar, para disseminar esse conhecimento, para divulgar, fazer essa divulgação científica para quem tem menos acesso. Beleza? Então é o seguinte, eu estou aqui com um artigo publicado na Nature, ele foi publicado em janeiro, mas ele não é bem um artigo de pesquisa, não é bem uma questão de ciência. Ele é publicado por uma pessoa que escreve sobre ciência, que faz análise científica. Então, necessariamente, essa pessoa faz ciência. Mas ela trouxe uma análise aqui, e a partir dessa análise a gente vai trocar ideia do que seria esse pecado original. Né? Então, ela traz aqui como que uma exposição à Covid poderia modificar a sua resposta imunológica. Então, tá em inglês, uma das barreiras que eu falei. Então eu vou tentar melhorar a parada aqui para vocês entenderem. Já trazendo o tradutor, eu não vou conseguir traduzir tudo, mas algumas partes eu vou trazer essa tradução para a gente conseguir, para ficar mais didático. Então o título seria como seu primeiro contato com a Covid distorce a sua imunidade. Então aqui já é uma dica do pecado, né? De um pecado original que vai dar ruim depois, né? Então, ela traz aqui como subtítulo, até eu vou traduzir aqui para vocês. Ó, o sistema imunológico responde mais fortemente a uma cepa, uma linhagem, uma variante de um vírus que encontrou pela primeira vez, enfraquecendo a resposta a outras cepas, a outras linhagens do mesmo vírus. Essa impressão pode ser superada, eles chamam de impressão porque hoje se usa imprinting, o termo em inglês imprinting para esse fenômeno, de uma primeira exposição a um antígeno, a um patógeno, e isso prejudicar a resposta imune contra micro-organismos, contra invasores que sejam relacionados a esse patógeno. Quer ver? Nós vamos ver mais aqui, ó. Eles começam aqui, ó, que esse fenômeno foi primeiro observado décadas atrás com influenza. Ixi, deixa eu copiar a direita aqui, mano. Aqui. Que esse fenômeno foi observado décadas atrás em pessoas com gripe, com influenza. E seus sistemas imunológicos responderam a uma nova cepa, uma nova linhagem, uma nova variante. Variante é uma palavra que também bem conhecida hoje, né, por causa da Covid. Então, o sistema imunológico responderam a uma nova variante circulante produzindo anticorpos adaptados ao primeiro encontro com a gripe, ao primeiro vírus lá atrás. Então, em alguns casos, levou uma menor capacidade de combater a nova linhagem. Então, de novo, você é exposto a um tipo de invasor, e aí lá na frente, se você for exposto a um tipo de invasor que é igualzinho, mas é diferente, que tipo é parecido, talvez essa primeira exposição, a memória imunológica que você tem contra essa primeira exposição, pode prejudicar a sua resposta ao bicho na segunda exposição. E aqui ela conta, eles falam um pouco mais de memória imunológica, e aqui ela conta a história de como o negócio foi descoberto em 1947, numa pandemia de influenza. Quer ver? Olha, foi observado pela primeira vez em 1947 por Jonas Salk e Thomas Francis, os criadores da primeira vacina contra a gripe, juntamente com outro cientista, Joseph Killigan. Eles descobriram que as pessoas que já tiveram a gripe foram vacinadas contra a cepa circulante atual, produziram anticorpos contra a primeira cepa que encontraram. O Francis deu a esse fenômeno um nome irônico chamado de pecado antigênico original. Lembrando, antígeno é uma parte do invasor. Então é um pecado original antigênico, é um pecado original de quando você é exposto ao primeiro invasor, depois isso dá ruim numa resposta a invasores relacionados. E aí hoje o povo prefere chamar isso de imprinting.
Beleza? Aí um estudo em 2013 mostrou isso redondamente. Quer ver? Vou traduzir para vocês também aqui. Ó, os pesquisadores demonstraram apenas recentemente como esse processo pode influenciar fortemente a imunidade. Em 2016, esse pesquisador Gostick publicou um estudo epidemiológico que provou que o imprint era mais do que apenas uma curiosidade. Ela analisou duas pandemias de influenza aviária A, causadas pelo vírus H5N1 em 2009 e depois H7N9 em 2013. Essas duas cepas, essas duas variantes, compartilham algumas características com a cepa da gripe sazonal, essa gripe que tem toda hora, mas vem de lados opostos da árvore evolutiva da gripe. Ou seja, é igualzinho, mas é diferente? É parecido, mas é diferente? Quer ver? Dá para nós tentar aqui um negócio. Árvore evolutiva. Isso aqui é uma árvore evolutiva. Então, por exemplo, você tem aqui que alguns seres vivos são muito parecidos entre eles. Ó, esse aqui é legal. Vamos abrindo uma... Ó, você tem que seres vivos são muito parecidos entre eles, ou menos parecidos entre eles. Então, que nem esse primeiro aqui de cima, ele é muito parecido com o segundo, mas ele é menos parecido com o sexto, que está aqui embaixo. Então, o sexto ainda é relacionado ao primeiro, mas ele é mais distante. Então, esse é o negócio. Quanto mais longe na árvore evolutiva, menos parecido é. Como aqui a gente consegue ver várias outras árvores, ó. Que nem essa daqui. Nossa, que pequenininha. Aqui que tem um monte. Vamos ver se essa é maior. Aqui. Ó. Esses dois grupos, essas duas espécies, são bem parecidas. Mas elas são menos parecidas, por exemplo, com essa daqui, de planta. Mas ainda assim são parecidas, são do mesmo grupo. Mas não tão bem parecidas. Não tão parecidas. Então é isso que ela quer dizer aqui. Que é tudo vírus da gripe, mas tem vírus que é mais parecido e vírus que é menos parecido. Então, quem teve esse H5N1, depois em 2013, quando teve H7N9, estatisticamente teve doença mais grave. Quer ver? Vimos esse padrão notavelmente claro de que você parece muito mais suscetível, pelo menos a infecções graves, se tivesse sido impresso, se o teu sistema imune tiver cometido um pecado, na infância é um subtipo incompatível. Beleza? Então é isso que esse artigo ele vem discutindo, trazendo esse conhecimento que foi construído com influenza, e agora é muito importante na hora de discutir Covid. Então aqui uma foto da pandemia de influenza. Então, para ajudar aqui, ó, eu trouxe para a Covid com outros artigos, outras informações. Foi noticiado, na época da pandemia, que é de julho de 2021, já faz um tempinho, que o Covid tem o risco extremamente baixo de infecção grave em crianças. Crianças tinham infecção menos grave e crianças morriam menos. Isso aqui é da BBC News do Brasil. Isso foi estudado, foi discutido por revistas científicas. Isso aqui são artigos da Nature também, da época. De que, eu consigo, Google Lens, essa é a ferramenta, boa pra caramba. Uma tradução aqui, mortes por Covid incrivelmente raras em crianças, e crianças de Covid, porque o sistema imune dos jovens ainda estão no topo. Então a criança responde melhor a Covid. E no começo da pandemia, pelo menos durante a maior parte da pandemia, tinham doença menos grave e morria menos. Eu trouxe até aqui, ó, a estatística que esses artigos da Nature trouxeram. Essa é uma estatística americana. A infecção aqui, essa colorida aqui, a children, é criança. Essa infecção colorida aqui é de criança e a maior, a cinza aqui, é de adultos. Você vê como criança é sempre menos? E aí a coisa se aproximou um pouco mais, depois em agosto de 2021, ele atribuiu esse efeito porque os adultos estavam sendo vacinados. Então quando o adulto começou a ser vacinado primeiro, começou a ter doença menos grave, aí proporcionalmente encostou. Mas não é porque... É porque o adulto foi vacinado, então e a criança demorou mais para ser vacinado. Aí aqui uma estatística brasileira de capitais de estados do Brasil. Vê Manaus, Rio de Janeiro e São Paulo. Repara, de 0 a 9 anos, 10 a 19, 20 a 29, até 80 a mais.
Olha como é o número de mortes em crianças. Então, 25, 30, 15. 19, 28, 28. E aí, olha como a coisa cresce com a idade. Lógico, isso é multifatorial. Você tem um monte de fator que influencia idoso ter mais problema, ter doença mais grave. Mas um deles é isso. A questão é, o idoso ele já foi exposto a um punhado de vírus parecidos com o SARS-CoV-2, com o da Covid. Principalmente porque é um coronavírus, e resfriado é coronavírus. Tem um monte de tipo de coronavírus que provoca resfriado. Então, depois de uma vida, depois de anos exposto a coronavírus de resfriado, isso pode ter marcado o seu sistema imune e ele querer responder contra resfriado quando pega Covid. E aí essa resposta não funciona direito, seu sistema imunológico cometeu esse pecado contra os coronavírus de resfriado, não responde direito contra a Covid, aumenta a chance de doença severa, aumenta a chance de morte. Em criança, ainda não rolou esse pecado, ou rolou muito menos. A criança foi menos exposta a coronavírus ambientais, a resfriado. Então, para a Covid, isso fez diferença, isso ainda faz diferença. Por isso que se observa aqui um número sempre crescente de mortes. Então, lembrando, essa é uma das explicações. Tem um monte de outra coisa que explica por que idoso é mais suscetível, tá? Então, aqui destacando uma parte do artigo, eu também consegui uma tradução do Google Lens, alguns pesquisadores propõem que anos de exposição a coronavírus humanos resfriado podem significar que o sistema imunológico aborda o SARS-CoV-2, que é o da Covid, de uma forma diferente como faria com outros vírus, resultando em uma resposta menos eficaz. Então, quanto mais velho você é, mais exposto você foi a esses coronavírus, mais pecado o sistema imune cometeu, segundo esse termo irônico, né? Por isso que eles chamam de imprint, né? Porque não é legal. E aí quem cunhou esse termo foi esse cara aqui, o Thomas Francis, um daqueles 3 lá atrás que trabalharam na vacina, lá que descobriram esse fenômeno. Então ele cunhou esse termo de pecado original antigênico nessa época de influenza. Então, só para trazer o que é pecado original, é uma questão religiosa até muito abordado na cultura pop, de que seria um pecado que foi o primeiro e que gerou todo um ruim que aconteceu depois, que gerou todo o pecado do mundo por causa desse primeiro pecado. E aí a cultura pop, a simbologia, todo mundo gosta de... É interessante, acho que pro povo usar isso, né? Então, trazendo outro artigo aqui, mostrando mais com um gráfico como é que acontece esse pecado original, esse imprinting. Você tem 2 figuras aqui, né? A primeira figura, vírus A. Você entra em contato com o vírus A. E aqui o gráfico. Você produz esse tanto aqui de anticorpo contra o vírus A. Você produz esse tanto aqui de anticorpo contra o vírus A. Se entra em contato com o vírus A', que é um vírus parecido com o vírus A, mas não é o vírus A, é um vírus diferente, é uma outra variante do vírus A. Aqui embaixo, ó, você produz anticorpo. Então aqui o gráfico, você produz anticorpo contra o vírus A. Mas você aumenta a quantidade, mas você aumenta a quantidade de anticorpo contra o vírus A. Os anos se passam, você entra em contato com o vírus A2', A2, sei lá. Você produz anticorpo contra o novo vírus, mas você aumenta a quantidade de anticorpo produzido contra os 2 vírus anteriores. Então, quanto mais você entrar em contato com esses vírus parecidos, mas diferentes, você vai aumentando a quantidade de anticorpo contra aquele primeiro vírus parecido que você entrou lá atrás. Ué, mas você produz mais anticorpo. Não era para ser bom? Então, você produz anticorpo contra o vírus A, o primeirão lá. Então, a maior parte dos seus anticorpos é contra aquele primeirão. Que é igualzinho, mas é diferente. É um pouco igual, mas é diferente. Então, ele não funciona direito contra o vírus novo, contra as novas variantes do vírus. Por isso que acaba sendo um pecado, porque isso vai prejudicar o funcionamento da resposta imune. Vamos ver. Eu deixei na descrição, a gente tem um vídeo explicando certinho a resposta imune adaptativa, como esses soldadinhos da resposta imune funcionam e como eles produzem essas armas chamadas anticorpos. Então tá na descrição se você quiser uma parada mais técnica sobre essa resposta imune. Mas a gente tem 2 tipos de resposta imunológica, todo mundo. Uma resposta imune inata, uma imunidade inata, uma imunidade adaptativa. Resumindo aquele vídeo lá,
Uma imunidade inata seria como a polícia convencional, seria a primeira linha de defesa, os primeiros soldados da resposta imune. Depois de alguns dias, olha o gráfico aqui, 6 a 12 horas, primeira linha de defesa, imunidade inata, polícia convencional. De 0 a 7 dias, você tem a BOP entrando, a tropa de elite, os soldados mais poderosos, as armas mais poderosas, a imunidade adaptativa. Aqui a gente destaca o linfócito B, que é um dos soldados, uma das células da resposta imunológica, que produz essa arma poderosíssima chamada anticorpo, que é uma proteína. Então, você tem um soldado que produz uma arma, você tem uma célula que produz uma proteína, e essa proteína, esses anticorpos, atacam os vírusinhos aqui. Beleza? Como isso funciona? Então aqui a gente tem exemplos de como que um anticorpo pode atacar um vírusinho. Você tem aqui o vírusinho querendo romper uma barreira epitelial, a pele, as mucosas. Ele penetra, ele infecta, ele invade essa barreira epitelial. Um anticorpo pode ligar em pontos específicos do vírus, essa arma, e neutralizar esse vírus. E ele não consegue mais infectar. Isso é uma das formas que o anticorpo combate vírus. Outro jeito, o anticorpo, o vírus, ele precisa ligar no receptor da célula para invadir essa célula e ir lá dentro se reproduzir. Tipo o SARS-CoV-2, ele usa a ACE2, a enzima conversora de angiotensina. Então, para muitos vírus, isso é... Assista o nosso vídeo de vírus do Legacy Vírus, que explica isso. Show de bola. Também vou pôr na descrição. Então, o vírus usa esse receptor para entrar dentro dessa célula. E entra lá dentro e se multiplica. Se você tem um anticorpo que bloqueia pontos específicos do vírus, ele não consegue mais ligar no receptor. Ele não consegue mais infectar essa célula. Ou então uma toxina, tipo isso é muito usado para tétano. Ela se liga no receptor para ter seu efeito tóxico e mata a célula. Se o anticorpo sequestrar, ligar nessa toxina, ela não consegue mais ligar no receptor e exercer seu efeito tóxico e matar a célula. Então o anticorpo ele previne infecções, ele previne efeito tóxico de toxina. Então você tem um soldado, um linfócito B, que produz uma arma chamada anticorpo que ataca vírus e toxina. Beleza? Outro exemplo é que, tá ligado que a gente tem células que engolem invasores, que fagocitam, que englobam, que comem invasores? O anticorpo pode ajudar muito nesse processo. Então você tem uma célula, um fagócito, que faz fagocitose, que engloba, que come invasores. O anticorpo liga nesse invasor, nesse vírusinho, facilitando, dando sinais ativadores, ajudando o macrófago a englobar, o macrófago fagócito, qualquer um desses soldados, a englobar, engolir, comer, matar o nosso vírusinho. Então, tem mais, mas esse é o basicão de como o anticorpo funciona. Então agora a gente vai voltar. Cadê? Você está produzindo anticorpo pra caramba, mas a maior parte desses anticorpos é contra o primeirão lá, o vírus que cometeu o seu pecado lá, o que imprintou, que marcou o seu sistema imune. Você tem menos anticorpo contra o atual vírus que você está combatendo. O que acontece é isso aqui, figura que eu tirei desse artigo aqui. O anticorpo aquele anticorpo errado contra o primeirão, ele vai tentar neutralizar e ligar no vírus para impedir que esse vírus entre na célula, certo? Que é essa figura aqui, certo? Ele vai ligar aqui, vai impedir que esse anticorpo entre. Mas ele ligando aqui, ele pode ajudar com que a célula imunológica coma esse vírus, engula esse vírus. Acontece que esse anticorpo errado, contra o vírus primeiro lá, ele ajuda a célula a englobar, a célula que come vírus, englobar e comer esse vírus. Mas como é um anticorpo que não é bem contra esse vírus, é contra aquele primeirão, esse vírus não está devidamente neutralizado. Então quando a célula come esse vírus e engole esse vírus se multiplica lá dentro porque o anticorpo não fez isso aqui, ó. O anticorpo não fez isso aqui, porque ele tem menos afinidade com esse vírus novo do que com o vírus do primeirão. Ele é um anticorpo contra o primeirão. Então, ele ajuda o vírus a entrar na célula e ele se multiplica lá dentro. Então ele piora a infecção. Esse é o tal do pecado. Você tem uma quantidade enorme de anticorpos contra aquele primeirão, aquele que te marcou, que vão ajudar o vírus a se multiplicar, o vírus novo a se multiplicar. Então, por isso que essa exposição contínua a coronavírus de resfriado fez pessoas
contribuiu para que pessoas de mais idade tivessem uma resposta imune ineficiente e até ajudou o vírus a se multiplicar. Criança não teve essa exposição por anos a vírus de resfriado. Não teve esse problema, não cometeu tanto assim esse pecado, não foi marcado, não foi imprintado, e aí conseguiu ter uma resposta imunológica melhor, porque o anticorpo que a criança produz contra o Covid já é o anticorpo certo, é o primeirão, não tem anticorpo velho atrapalhando. Beleza? Esse é o rolê. Acontece só com Covid? Não, acontece com um punhado. A gente tem hoje bem descrito que acontece muito isso com dengue, isso é importante pra caramba pra dengue. Eu trouxe aqui uma figurinha só ilustrativa mesmo do DNA dos 4 tipos de vírus da dengue, sorotipo 1, 2, 3 e 4, que são os 4 sorotipos de dengue que a gente tem no mundo e os 4 circulam no Brasil. Se você pegar uma primeira dengue, você vai responder contra o vírus da dengue, 7 dias você tá bom. Pelo menos estatisticamente é isso que acontece. Só que quando você pegar uma segunda dengue, vai ser outro desses 4 sorotipos. Por quê? Você tem memória imunológica, vamos supor que você pegou o sorotipo 2. Beleza? Você pegou o 2. Você vai construir uma memória imunológica que vai te fazer não ficar mais doente por causa do 2. Esse 2 já era na tua vida. Você não vai ter mais problema com o sorotipo 2. Mas você vai ter um punhado de anticorpo contra o sorotipo 2 que vai te proteger, certo? Aí você pegou o 4. O sistema imune, o sistema imunológico, ele foi marcado, ele foi imprintado pelo sorotipo 2. Quando você pegar o 4, você vai produzir anticorpo contra o 4? Vai, mas um tantão de anticorpo contra o 2 também, porque eles são próximos. É vírus da dengue, só que não são o mesmo. É igualzinho, mas é diferente. Então, digamos, nessa linguagem irônica que o cara cunhou, você cometeu um pecado aqui no vírus 2, e agora quando você for responder contra o 4, você vai ter um monte de anticorpo contra o 2. E esse anticorpo contra o 2 vai ajudar você a ficar mais doente com o vírus 4, porque ele vai tentar atacar o vírus 4, mas em vez de neutralizar, vai ajudar a entrar na célula, como eu expliquei aqui. Volta o vídeo se não entendeu. Mas você pode ser que você sobreviva. Teve um monte de gente que pegou 2 dengue e sobreviveu. Mas se liga que a segunda é sempre pior que a primeira. E a terceira? Vamos supor que você pega agora o 1. Você tem anticorpo velho contra o 2, anticorpo velho contra o 4, para te prejudicar a resposta contra o 1. Então essa terceira dengue vai ser pior que a segunda, que foi pior que a primeira. Então, quanto mais dengue você pegar, pior vai ser essa dengue. A questão é, você tem que entrar em contato com outro sorotipo. Se você já teve o 2 e o 4, se você entrar em contato com o 2 e o 4 de novo, você não fica doente, você tem memória imunológica. Você construiu essa memória. Agora, se você entrar em contato com 1 ou com 3, vai ser pior. É por isso que é tão difícil fazer vacina contra a dengue. Porque você tem que fazer uma vacina que pegue os 4 sorotipos e que não imprinta seu sistema imune. Que não cometa esse pecado. Senão você vai ser vacinado, vai produzir uns anticorpos que não funcionam e que vai piorar quando você for picado pelo mosquito e pegar dengue. Essa é uma das explicações de por que é tão difícil vacina contra a dengue. A gente não tem nenhuma que seja por aí hoje para vacinar o povo. E aqui mais um artiguinho só para mostrar a quantidade de vírus e de invasores que já são bem descritos e estudados quanto a esse fenômeno de imprinting, de pecado original. Dengue, zika, influenza, HIV, enterovírus, clamídia, leptospirose, plasmódio, que é o da malária. Beleza? Então, a gente fica por aqui, mas eu queria deixar clara a intenção desse conteúdo. É um conteúdo em inglês, é um conteúdo que não é de fácil acesso. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Olha aqui, ó. Eu só tenho acesso a esse conteúdo porque eu tenho um login institucional. Então é um conteúdo em inglês, é um conteúdo técnico e é um conteúdo que tem uma barreira, um paywall, uma grana, que acho que, se eu não me engano, custa um punhadinho de dólar, se você quiser comprar esse conteúdo para ler. Eu não precisei comprar porque eu tenho o login institucional da universidade. Então é um conteúdo que é difícil acesso. Então esse vídeo ele é o nosso trabalho de divulgação científica para tentar fazer com que esse conhecimento chegue a mais gente. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva aí no canal. Bota seu comentário, diga o que você achou desse novo tipo de conteúdo. Você quer mais esse conteúdo? Comenta aí, dá um feedback pra gente, pra gente continuar nessa luta da divulgação científica, beleza? Valeu!